Boa noite, amados irmãos. Que bom que estamos aqui para buscar o nosso Deus, para juntos orarmos. Voltamos outra vez a ter somente as nossas reuniões online, não é? Estamos nos precavendo, não é? Por conta da grande contaminação, não é? Que o vírus está causando aqui em nossa cidade. Mas também estamos seguindo os protocolos de segurança. Esperamos voltar, não é, a nos reunir a partir de março. Estamos sendo gratos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui. Não é verdade? Temos esse meio onde nós podemos conversar uns com os outros, onde podemos buscar Deus em oração, né, uns pelos outros. E eu gostaria de começar a reunião dessa noite com você que já está conosco, sendo grato ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então vamos ser gratos ao Senhor pela vida, pela salvação, pela edificação, pelas curas que Ele tem realizado em nosso meio, pelos livramentos e pela perseverança. Vamos buscar o Senhor em oração nesse momento. Quero convidar a todos os que estão conosco, né, para nós buscarmos o Senhor em gratidão, tá bom? Depois nós oramos pelos pedidos, não é? Você pode ir fazendo o seu pedido, no final nós teremos um momento de oração por todos os pedidos. Eu já recebi alguns, se você ainda quiser fazer os seus pedidos, ainda dá tempo, tá bom? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, pela oportunidade que temos de estar aqui. Somos gratos pela salvação da nossa alma e também, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos protegido. Somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem realizado curas em nosso meio. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem livrado o teu povo de consequências maiores em relação ao Covid. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque podemos estar aqui e falar com o Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos abençoado com perseverança. O Senhor tem nos dado força para ficarmos de pé diante das muitas adversidades dessa vida. Não tem sido fácil, o Senhor sabe, para o seu povo estar na tua presença, defender a fé, ser fiel, viver em santidade. Mas nós somos gratos porque o Senhor tem feito isso por nós. A sua misericórdia tem nos alcançado. Louvado seja o teu nome essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós podemos agradecer a Deus, nós podemos ir a Ele e sermos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Eu gostaria de convidar você a louvar o Senhor conosco. Nós vamos cantar 2 hinos agora iniciais, depois vamos orar mais um pouco, buscar mais o Senhor, depois louvamos mais o Senhor. Louve ao Senhor conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo Senhor.
Deus, a nós os que Ele escolheu. Digno tu és de louvor receber toda a riqueza, glória e poder. Digno és, Senhor Jesus. Consolador, Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir à cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão. Digno és, Espírito, digno és, triuno Deus, digno és, triuno Deus. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele é força que abre os mares, que estremece os montes e detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas dei o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que bênção, não é verdade? Louvarmos o nome do Senhor. Deus abençoe você que já está conosco, você que chegou agora, você que pegou o hino no final, não é? Ele é um hino maravilhoso, lindo demais, ligeirinho também, não é? Depois a gente canta ele de novo, que bênção. Queridos, eu gostaria de convidá-los para mais um momento de oração. Se você tem pedidos para fazer, você vai fazendo no chat, tá bom? Que aí a gente ora no final, a gente busca ao Senhor no final, tá bom? Então vamos orar agora, tá bom? Por esses pedidos, né? Pelos pedidos do boletim. Semanalmente a gente pega o boletim. Essa semana, como nós não tivemos o culto de domingo presencial, eu mandei para os irmãos apenas a leitura até o final de março, não é? Até o dia 7 de março, as leituras bíblicas que nós estamos fazendo, aquela leitura anual. Mas os pedidos, então, a gente mantém aqueles mesmos, mas vamos orar também por libertação e salvação completa, por nossas necessidades imediatas, por justiça e paz no mundo, pela vacinação mundial. No final a gente ora um pouco mais, tá bom? Vamos buscar o Senhor. Pai, muito obrigado a oportunidade que temos de estar aqui e de podermos orar uns pelos outros, de podermos estar
na tua presença em oração. Ó Deus, nos ajude. E nós queremos colocar os pedidos do boletim em tuas mãos, Pai. Saúde, salvação, pelas autoridades, por trabalho, por missões. Meu Pai, queremos colocar esses pedidos em tuas mãos. Fortalecimento, perseverança. Olha aqueles pedidos lá que fazemos semanalmente diante do Senhor. Queremos também pedir ao Senhor por libertação, por salvação para a nossa humanidade, salvação completa, libertação completa das coisas deste mundo. Meu Pai, Tu sabes as necessidades que nós temos. Tu sabes, elas são muitas e está tão difícil, Senhor. Por isso colocamos isso diante do Senhor, as necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, as necessidades físicas, de alimentação, de moradia. Pedimos não somente para nós, o Teu povo, não somente para nós aqui na cidade de Uberlândia, no nosso estado, mas pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Tu sabes a dificuldade que o mundo está passando. Mas o mundo está passando por isso, ó Deus. Eu creio de todo o coração, porque tem sido rebelde diante do Senhor. Tem desprezado o Senhor e a sua palavra. Tem misericórdia, meu Deus. Por isso eu peço que o Senhor estabeleça sua justiça, sua paz nesse mundo. Ilumine os governantes desse mundo, liberte-os das trevas, liberte-os das mãos do diabo e traga-os para o reino do Filho do seu amor. E que o Senhor possa estabelecer a justiça e a paz. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós. Ajude que a vacinação do mundo inteiro possa ser alcançada em pouco tempo. Que os laboratórios consigam produzir a vacina para todo mundo em pouco tempo. Em alguns lugares está sendo mais rápido e outros mais demorados por causa da distância, da questão logística. Mas nós confiamos que o Senhor vai agilizar isso por nós. Colocamos tudo isso em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos a Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, queridos, que nós podemos orar e buscar o nosso Deus, não é verdade? Eu sei que você tem pedidos, você que está conosco, faça os seus pedidos no chat. No final dessa reunião, desse culto, nós vamos buscar o Senhor, nós vamos orar. Vamos colocar isso diante do Senhor e eu creio que Deus vai fazer uma obra na sua vida, tá bom? Eu gostaria de dar algumas informações da nossa comunidade local, a Igreja Batista do Livre Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras, aqui na cidade de Uberlândia. Aos domingos pela manhã nós estamos estudando um livro de Juízes. Vamos estudar domingo agora pela manhã o capítulo 10 do livro de Juízes. E eu quero convidar você. Nós estudamos o capítulo 8, o capítulo 9 e os versículos de 1 a 5 apenas do capítulo 10, domingo passado. Nós vamos estudar o restante do capítulo e mais alguns textos domingo que vem. Eu quero convidar você. A partir das 9 horas da manhã, nós começamos a nossa reunião dominical. Nós começamos com louvor e adoração através de hinos e cânticos. Temos um devocional. E estamos tendo esse devocional em cada livro da Bíblia. Semana passada o pastor Atos ministrou sobre o livro de Ruth. E agora no próximo domingo ele vai falar em 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Samuel. E depois então nós teremos o nosso estudo bíblico no livro de Juízes. Eu convido você para estar conosco também pelo Facebook. Depois nós colocamos no YouTube, tá bom? Se você perder o horário, assiste depois lá no YouTube. Mas bom seria que você estivesse conosco, nós vamos estar ao vivo. Às quartas-feiras nós estamos estudando os Salmos Messiânicos. Hoje vamos estudar o Salmo de número 34. Quero convidar você para você estudar conosco. Semana que vem, nós vamos então, o mês que vem, melhor dizendo, né, e é a semana que vem, nós vamos continuar estudando os Salmos Messiânicos. Então, dia 3 o Salmo 40, dia 10 o Salmo 41, dia 17 o 46, dia 24 o 48 e dia 31, a última quarta-feira do mês de março, Salmo 68. Convide alguém para estudar com a gente a palavra de Deus e orar às quartas-feiras.
Aos domingos à noite estou pregando sobre o tema dedicação total. E semana passada eu falei sobre dedicação total da nossa vida familiar e eu disse, vidas familiares importam. E domingo que vem nós vamos falar sobre vida congregacional, dedicação total da nossa vida em comunidade de fé. Convide alguém para assistir com você, convide sua família para participar conosco desse culto. O texto que nós estamos usando como base é Esdras 7:10, porque Esdras propôs no coração o propósito de buscar, pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos buscar o Senhor em oração. Meus amados, nós estamos essas 2 semanas praticamente em lockdown, tendo durante a semana apenas os serviços essenciais e a partir das 8 da noite nós estamos vivendo o que nós temos chamado de recolhimento, não é? Mas é de 8 da noite às 5 da manhã, de 20 às 5 da manhã, é um toque de recolher, não é? Que a prefeitura estabeleceu, porque senão não contém o vírus. É uma outra tentativa, uma tentativa dura, mas e temos que orar e buscar o Senhor. Então a igreja também resolveu cancelar as suas reuniões essas 2 semanas, voltar só no dia 7 de março. Mas olha, nós podemos participar pelo Facebook, como estamos fazendo aqui, podemos juntos orar, podemos louvar o Senhor, bendizer o seu nome, eu na minha casa, você na sua, nós em nossas casas, com nossas famílias, mas também podemos contribuir, isso faz parte do nosso culto. O texto que nós estamos usando para contribuição é 2 Coríntios, capítulo 8, ou capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda obra, tá bom? Toda boa obra. Queridos, nós podemos contribuir online, podemos fazer Pix, podemos fazer transferência, ou durante o dia, se houver possibilidade, podemos fazer um depósito. Nossa conta é no Sicoob, número do banco é 756, a agência 4264, a nossa conta corrente é 5188008. O nome da nossa igreja, Igreja Batista do Livre-Arbítrio, você sabe disso, se você não sabe, está aí para você. E se você quiser fazer um Pix, você pode fazer agora, pode fazer depois, pode fazer domingo, o dia que você quiser, a hora que você quiser, você pode fazer um Pix do seu dízimo, da sua oferta, de uma oferta especial para a igreja. Você pode usar então o CNPJ da igreja como chave Pix, é 030 462 59/0001-61, você tem que colocar os pontos e a barra também, tá bom? Não se esqueça, Deus abençoe a sua vida, seja fiel ao Senhor em participar conosco, em orar, em ler a palavra, em ouvir a mensagem, a andar diante do Senhor, mas também em contribuir diante do Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida, eu quero convidá-lo a continuar conosco, buscando ao Senhor e agora louvando o Senhor com mais 2 hinos e depois vamos estudar a palavra de Deus. Não esqueça, se você tem algum pedido, vai fazendo no chat final do culto, da reunião, a gente ora por esses pedidos, tá bom? Vamos fazer isso. Na
Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramido, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz ouvir e com pavor, mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com o fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com o fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual o som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com o fragor no vasto mar. Que bom, não é? Que coisa maravilhosa podermos louvar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a refletir comigo, a meditar comigo, a estudar comigo o Salmo de número 34. Salmo de número 34 é um salmo messiânico e é um salmo que fala de louvor a Deus, um salmo que fala de ensino sobre o Deus e esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e bondoso, e é um salmo que conta as bênçãos advindas da bondade de Deus para com o seu povo, para com todos os que o conhecem. Tá bom? Eu gostaria de convidá-lo a estudar comigo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 34. Pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus e vamos estudar Salmo de número 34. Salmo de número 34. Tá bom? Pegue a sua Bíblia, eu vou esperar um pouco enquanto você pega a sua Bíblia. Tá? Salmo de número 34. Queridos, este Salmo de número 34, ele tem uma referência messiânica no Novo Testamento. Nós temos estudado ele, ou eles, não é, os salmos messiânicos, e nós entendemos, não é, e isso já é claro para nós, que os salmos que são considerados messiânicos são aqueles que ele tem uma referência, né, uma citação direta dele no Novo Testamento, referindo-se a Jesus, o Filho de Deus, como nosso único e suficiente Salvador, né, sobre sua vida, sobre sua missão, sobre aquilo que ele fez por nós. E este Salmo de número 34, o verso 20 dele, se você pegou aí, diz assim, ó, Salmo 34, verso 20. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Ele diz claramente que os ossos do justo não serão quebrados. Jesus, o texto do Novo Testamento, não é?
o texto do Novo Testamento em relação ao Senhor Jesus, quando ele está pregado na cruz, quando ele morre na cruz, é mandado pelas autoridades tirar o seu corpo de lá e dos que estavam com ele. Quando eles chegaram lá, diz o texto que faz a citação desse salmo diretamente, diz que os outros que foram tirados, antes de ser tirados, foram quebrados os seus ossos. Mas quando foram tirar o Senhor Jesus, perceberam que ele já estava morto e não fizeram isso. Vamos ler o texto lá, João 19,36 diz assim: essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Agora, ele estava se referindo a quem? Vamos ler os versos de 31 a 37 do Evangelho de João, capítulo 19? Aí a gente compreende melhor essa citação. João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. Você pode pegar a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui na minha mão, não é? Vou abrir ela, tá bom? Aliás, vou colocar ela encontrar o livro de João aqui, capítulo 19, versículos de 31 a 39. João 19. Veja. Acharam? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. João 19, de 31 em diante. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Veja, os líderes judeus não queriam que os corpos de quem? De Jesus e das duas pessoas que foram crucificadas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Eles não queriam que os corpos mortos ficassem pendurados lá. Por isso, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Bom, eles supunham que suporam, não é? Que eles não estariam mortos ainda. Então mandaram quebrar as pernas, para que eles morressem mais rapidamente. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. Olha, veja que coisa maravilhosa. Não o fato de Jesus estar morto, não é? Mas ele morreu para nos salvar, mas o fato do cumprimento da Escritura. Um dos soldados, porém, furou ao seu lado com uma lança e no mesmo instante correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Quem é essa testemunha ocular? João. Veja mesmo. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. Essa última parte do versículo, tem o versículo 36 e o versículo 37, essa última parte do texto aqui, é uma citação direta também de um texto do Antigo Testamento que está lá no livro de Zacarias, no capítulo 12 e o versículo de número 10. Se você quiser, você pode ler. Veja, então, a referência messiânica do Salmo 34 é o versículo 36 de João 19. Olha que coisa, não é? Ele citou literalmente do mesmo modo que estava o que está escrito no Antigo Testamento. Tá bom? Olha, uma outra coisa que a gente precisa aprender no Salmo 34 é que o contexto deste salmo está em 1 Samuel 21, capítulo 21 do livro de 1 Samuel, versículos de 10 a 15, onde Davi, fugindo lá de Saul, foi até Aquis, né? Um rei, né? Um dos líderes, ou o principal, melhor dizendo, líder dos filisteus, ele estava na cidade de Gate. Então Davi foi até lá, se fingiu de louco e então conseguiu se livrar das mãos de Saul e também da mão de Aquis, tá bom? E escapou.
Alguns historiadores e exegetas do Antigo Testamento diz que esse Aquis aqui era Abimeleque, um dos reis com o nome Abimeleque, lá daquela época. Mas a gente não tem certeza absoluta, tá bom? Se você quiser ler esse texto, você pode abrir, vamos ler, primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 21. O livro de Samuel, ou seu primeiro livro, fica logo depois do livro de Juízes e do livro de Ruth, capítulo 21. Domingo pela manhã, logo no início da nossa reunião, do nosso culto, o pastor Atos vai estar dando um devocional sobre esses dois livros, primeira e segunda Samuel, capítulo 21, versículos de 10 a 15. Olha lá, veja o texto. 21, de 10 a 15. Vocês encontraram? Se encontraram, vamos ler. 1 Samuel 21, de 10 a 15. Olha só. Diz o texto. Então, Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Olha, era justamente por isso que Davi estava fugindo, porque Saul não gostou do povo aplaudindo ele, aplaudindo Davi e fazendo esse tipo de afirmação. Saul ficou com uma inveja tremenda, não queria que Davi assumisse mesmo o trono e queria matá-lo. Acusou-o de traidor por causa desse tipo de declaração que o povo fez lá quando Davi estava com ele. Veja, Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Então Davi ficou esperto, Ele pensou: nossa, o pessoal fez esse tipo de comentário, Aquis vai me matar. Como que eu vou me livrar disso? Veja a artimanha de Davi, sua astúcia. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido ou um louco? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao palácio? O que a gente entende? Davi conseguiu, não é? Então, Davi, além de rei, além de guerreiro, além de um compositor, e tocador de harpa, ele não apenas compunha canções, ele cantava essas canções tocando harpa. Davi também era um bom intérprete. Olha que coisa, E aqui ele conseguiu se livrar das mãos, tá bom, do rei Aquis, E também das mãos de Saul. E eu gostaria de falar para você que este contexto histórico seria bom você ler. Você ler a história de Davi, é uma história maravilhosa, Uma história que também teve altos e baixos, porque os homens são pecadores e a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia tanto fala das virtudes humanas como dos seus pecados. Se você é um homem segundo o coração de Deus, se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, a Bíblia exalta essas virtudes, mas ela também diz que todo homem é pecador diante de Deus e que Deus é o único inocente. Deus é o único que nunca pecou. Deus é o único separado completamente do pecado. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Queridos, olha, Davi, aqui no Salmo 34, falando sobre, olhando para esse histórico do livro, do Salmo, melhor dizendo, do Salmo, reconhece que não foi a sua astúcia, sua esperteza, sua interpretação que o livrou, mas o segredo de sua fuga, ter sido um sucesso, foi ele ter buscado o Senhor. Veja lá no Salmo 34, o que ele diz no verso de número 4. Salmo 34, verso 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, ele reconhece aqui no Salmo 34 que não foi por ele mesmo que Deus o livrou.
que ele conseguiu escapar da morte, não somente das mãos de Saul, mas também de Aquis. E ele diz que o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Veja verso 6. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias ou de todas as minhas tribulações. Que coisa, não é verdade? A gente precisa pensar sobre isso, sobre o que Davi falou. Então, queridos, aqui no Salmo nós vemos Davi testemunhando e louvando a Deus por sua bondade para com ele. Isso ele fala nos versos de 1 a 7. Nós vemos ele estimulando e instruindo o povo a provar que o Senhor é bom. Nós vemos isso no verso 8 a 16. E nós vemos ele dizer ao povo desfrutar diariamente da maravilhosa bondade do Senhor. E ele fala isso nos versículos restantes do Salmo 34, versos de 17 a 22. Se você está com sua Bíblia aí, se você está com ela aberta no Salmo de número 34, eu gostaria de ler ela a partir de agora com você, ler os versículos do Salmo 34 agora com você, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque nós podemos estar diante do Senhor, porque nós podemos orar, nós podemos buscar o Senhor e nós podemos estudar os Salmos. Estamos estudando os Salmos messiânicos e agora estamos estudando esse Salmo 34. Um salmo que foi escrito por Davi, um rei de Israel, segundo o seu coração, Senhor, que o Senhor mesmo escolheu e o colocou no trono e deu a ele e a sua descendência honra diante do Senhor. E da descendência de Davi o Senhor enviou Jesus, e nós louvamos o teu nome por isso. Agora queremos compreender este salmo e ter as aplicações para nós essa noite, esse momento agora. Nos ajude a entender a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, olha, a primeira parte do salmo fala de louvor e testemunho pela bondade de Deus. Vamos ler? Salmo 34, versos de 1 a 7. Olha o que a Bíblia diz. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Queridos, louvor e testemunho pela bondade de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Pense, Davi está louvando a Deus, está engrandecendo a Deus pela bondade de Deus em livrá-lo. Pense no sufoco que ele passou quando ele fugiu de Saul e não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Aquele texto de 1 Samuel capítulo 21 é um texto que fala quando Davi chegou diante do sacerdote, o sacerdote Aimeleque, e ele pediu a comida. E o sacerdote lhe deu os pães da proposição, que estavam fresquinhos ali. Davi também pediu uma arma, e foi-lhe dado a arma de Golias, que ele havia derrotado. O sacerdote disse a ele, olha, aqui só tem uma espada, que é a espada de Golias, que você mesmo derrotou. Davi disse, não tem outra? Disse, não tem. Então Davi disse, rapaz, então me dá essa daí mesmo. Eu saí com tanta pressa do palácio e vim aqui fazer um mandato do rei de Saul que eu nem peguei nada. Ele estava tentando uma arma porque ele estava sendo perseguido. Ele estava tentando alguma coisa. E interessante é que ele relembra todo esse episódio e de que ele teve que correr lá para a terra dos filisteus, se fazer de louco, não é? E ele relembra dizendo que tudo isso aconteceu por causa da bondade do Senhor, por causa da maravilhosa graça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor,
Veja, louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão, somente no Senhor me alegrarei, que todos os humildes se alegrem. Eles, olha, eu vou te falar uma coisa, eu reconheço que Deus é aquele que nos abençoa, e que sua bondade para conosco, olha, não tem palavras, mas eu louvo o Senhor e é sempre isso que eu vou fazer. E ele diz, todos os humildes se alegrem diante do Senhor. Escuta, busquei, versículo 3, venham, proclamemos a grandeza do Senhor juntos, exaltemos o seu nome. Ele não quer louvar sozinho, ele convida o povo, convida as pessoas, os seus amigos, a sua família para louvar o Senhor por aquilo que o Senhor fez por ele. Que coisa, não é verdade? Eu gostaria de dizer para você, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é todo-poderoso. Queridos, continuemos na presença do Senhor. Uma coisa que eu quero continuar te falando e dizendo sempre para você, é que, olha, de todo o meu coração, nós precisamos continuar louvando sempre o Senhor, buscando sempre o Senhor, porque o Senhor é esse Deus poderoso, glorioso, em que em sua bondade Ele nos livra, Ele nos abençoa, Ele supre nossas necessidades. Quando eu olho essa primeira parte do Salmo, aqui eu fico dizendo, acho que está na hora da gente clamar ao Senhor. Está na hora da gente louvar o Senhor e bendizê-lo mesmo diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Deus é bom, Deus supre nossas necessidades, Deus vai nos livrar desse vírus. Vamos louvar o Senhor. Veja, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqueles que olham para o Senhor, vão ficar radiantes, alegres, felizes, não vão sofrer decepção. Ele disse, eu mesmo, quando me desesperei, clamei ao Senhor. Nas angústias que eu estava passando, eu busquei o Senhor. Mas o anjo do Senhor, olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livre. Nessa versão que eu estou usando aqui, ele diz assim, o anjo do Senhor é guardião. Que coisa maravilhosa. Então, queridos, essa primeira parte do livro é uma parte em que Davi louva ao Senhor e conta o seu testemunho. A segunda parte, versos de 8 e 16, ele, com esse louvor, incentiva e instrui o povo a provar a bondade de Deus. Veja, vamos ler versos de 8 a 16. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Veja, provem. Ele está dizendo, olha, gente, vê se Deus não é bom. Faça uma prova. Receba a bondade de Deus na sua vida. Deleite-se no Senhor. Como é feliz aquele que nele se refugia. Coloque-se nas mãos de Deus que você vai ver a bondade do Senhor. Ele diz, temam o Senhor vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Olha, ele está dizendo, seja fiel ao Senhor, tema ao Senhor, tenha o temor de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai suprir as tuas necessidades. É o que ele está dizendo baseado na sua própria experiência. Ele não tinha o que comer, estava fugindo, não tinha arma nenhuma, e Deus supriu essa necessidade. Lhe deu os pães abençoados que ficavam no tabernáculo, que ficavam no templo, que estavam com o sacerdote. Veja que coisa maravilhosa. Gente, Deus é maravilhoso. Olha só o que ele diz aqui. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará. Ele diz, até os animais, por mais fortes que sejam, há um momento em que eles podem passar fome. Mas aqueles que temem ao Senhor não vão ter falta de nada. Que coisa, não é? Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor, diz Davi. Não é?
Venham, eu quero ensinar vocês. Eu quero ensinar a palavra de Deus, eu quero ensinar para você a lei de Deus, eu quero ensinar para você as escrituras, os decretos, os testemunhos do Senhor. Olha o que ele diz aqui. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, ele diz assim, eu vou te falar uma coisa que você precisa ouvir para você ser abençoado. Você deseja ter uma vida longa e próspera? Quer ser abençoado completamente pelo Senhor, porque eu creio que nós já somos abençoados, mas perdemos algumas bênçãos por causa de algumas coisas que nós fazemos de errado. Veja o que ele diz. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Dizendo, olha, para de falar dos outros, para de caluniar seus irmãos, para de usar a tua boca para amaldiçoar, para de mentir. Davi diz, gente, você quer ser abençoado mesmo? Olha só, 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Olha, a primeira coisa que ele fala é a maldade que sai dos nossos lábios. Por quê? Porque o que está no coração é aquilo que o homem fala. É triste, mas é verdade. Não é? E nós somos assim. Temos que pedir misericórdia a Deus. Às vezes falamos demais. Queridos, vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos buscar a paz do Senhor. Vamos fazer o bem. Não vamos pagar o mal com o mal. Vamos nos esforçar para manter a paz. Veja que coisa interessante. Busque a paz e esforce-se por mantê-la. Então, isso é uma prerrogativa nossa, dada por Deus. Usar os nossos lábios para falar bem, para abençoar as pessoas, para louvar o Senhor, para falar a verdade, não somente a verdade da Escritura, mas em relação a todas as outras coisas. Devemos buscar a paz, não a confusão, não o mal, não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, fazer o bem, não espera receber em troca nada. E olha, buscar a paz. O Novo Testamento diz que quando depender de nós, devemos manter a paz com todos. Que Deus nos ajude, não é verdade? Olha o que o salmista continua dizendo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. Olha, quem anda no temor do Senhor e na presença do Senhor, a Bíblia diz aqui claramente, os ouvidos do Senhor estão abertos para o seu clamor. Mas olha, se a pessoa tem lábios mentirosos para falar, caluniar, proferir palavrões, essas coisas todas do mundo, se a pessoa vive procurando briga, confusão o tempo todo, como que Deus vai ouvir o seu clamor? Muitas vezes Deus não ouve o nosso clamor porque nós estamos fazendo aquilo que não lhe agrada. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é verdade? Olha a Bíblia, o salmista ainda diz, o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. Gente, isso é uma promessa terrível. Uma promessa terrível. O Senhor voltou o seu rosto contra os que praticam o mal. Quer dizer, a fúria do Senhor está sobre aqueles que vivem na maldade, praticando, incentivando, ensinando e levando pessoas a se afastarem mais de Deus, a praticarem a maldade. Isso aqui é maldade em todos os sentidos, na área política, religiosa, na vida cotidiana, nos negócios, em qualquer situação. Porque, ao contrário, em qualquer situação temos que falar bem, abençoar, buscar a paz. Que coisa, não é verdade? Ele diz, Deus vai tomar uma providência contra a vida dessas pessoas e vai torná-las desprezíveis. Apagará da terra qualquer lembrança deles. Que o Senhor nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós busquemos a bondade do Senhor, que nós nos apeguemos ao ensino da palavra do Senhor. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar, vamos buscar o Senhor. O salmista fala mais uma coisa, que é a terceira parte do livro. Ele incentiva a gente a desfrutar da bondade do Senhor. Veja a partir do versículo 17. Você está com sua Bíblia aí aberta? Olha o que a Bíblia diz. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro
Ele os livra de todas as suas angústias. O que ele vinha dizendo antes, versos de 1 a 7, é que Deus o livrou. Ele estava louvando a Deus. Nos versos de 8 a 16, ele disse que Deus o livrou. E por que o livrou? Porque ele não estava falando mal do rei. Ele não era contra o rei. Ele até fugiu para não brigar com ele. Em 1 Samuel capítulo 21, lá no capítulo 22, lá, se você ler, você vai ver que Deus colocou a vida de Saul nas mãos de Davi, na caverna de Adulão. Mas Davi não fez nada contra ele. Davi colocou a vida dele nas mãos de Deus. Veja. Então Davi ensina para a gente, nos versículos anteriores, não é, ao 17, que não devemos pagar o mal com o mal. Saul queria matá-lo, mas ele queria abençoar Saul. Veja que coisa. Em nenhum momento a gente vê Davi falando mal dele. Quando Saul morreu e alguém veio se gloriar que tinha matado ele, o Saul, e trouxe lá para o rei, e tá essa notícia, se deu mal. Davi mandou punir aquela pessoa por ter matado o Saul, embora Saul já estivesse desviado. Veja que coisa. Queridos, esse versículo, ele é um alerta para nós. Deus ouve os justos quando clamam por socorro e os livra de todas as suas angústias. Os justos, os justificados pelo Senhor Jesus. Veja, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Você sabe, irmãos, o coração quebrantado de uma pessoa não é aquela pessoa caladinha, aquela pessoa que não fala, aquela pessoa que tem fala manso. Não. A gente vê o coração quebrantado de uma pessoa e Deus vê quando a pessoa tem aquela capacidade dada pelo próprio Deus de arrepender-se dos seus pecados, de confessar diante de Deus, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer que não consegue sobreviver sozinho, de que não consegue sozinho suportar as aflições e angústias deste mundo, os ataques do diabo. Então ele se quebranta diante de Deus, reconhece os seus pecados e confessa. Pede perdão, seja lá para quem for, ou em qualquer que seja a situação. Você sabe, há pessoas que não perdoam. Quando eu morei em outro estado e trabalhava em outra igreja, eu e minha esposa, nós conhecemos um senhor. E ele era membro daquela igreja, da nossa igreja, da igreja que a gente trabalhava. Mas ele cometeu um delito, ele cometeu um pecado, ele fez uma coisa que precisava resolver. E eu tive que repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. Mas eu fui duro com ele. Ele precisava ser repreendido, ele precisava ser admoestado, ele precisava se arrepender. Mas como ele não se arrependeu e ele não voltava atrás, eu fui lá na residência daquele irmão, pedi para falar com ele e eu disse: irmão, você fez isso, você precisava ser repreendido. Mas olha, eu fui duro com o irmão acha que eu fui? Então vamos fazer o seguinte, me perdoa em nome do Senhor Jesus, eu quero o seu bem, quero que você seja abençoado pelo Senhor, que você tenha uma vida próspera, que o Senhor abençoe o seu trabalho, que o Senhor abençoe a sua família, eu quero ser lá servindo a Deus conosco. Sabe qual foi a resposta dele? Pastor, Deus é quem perdoa. E eu fiquei sem saber o que falar. Orei com ele e voltei para minha casa. Que coisa! Aquela pessoa não quebrantou o seu coração. Queridos, veja o texto. Quebrantado de coração. O Senhor está perto das pessoas que têm um coração que podem quebrantar, que se arrepende, que confessa, e resgata-os de espírito oprimido. Pessoa que está oprimida, que está se sentindo deprimida, se ela se quebrantar diante de Deus, Deus vai resgatar. Veja que coisa maravilhosa, diz aqui Davi. Isso é provar da bondade do Senhor. Veja, versículo 19.
O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. Veja, o justo enfrenta dificuldades. Eu disse semana passada no culto que Deus não nos tira da sua mão para nos livrar dos problemas. Não, Deus está conosco, está nos guardando, nós estamos protegidos em suas mãos, mas Ele deixa que enfrentamos problemas e dificuldades como qualquer outra pessoa neste mundo, mesmo estando nas suas mãos, mas Ele nos livra dos problemas em suas mãos, mostrando que Ele toma conta de nós. E é o que diz o texto aqui, não é? O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. 20. Pois o Senhor protege os ossos dos justos, nenhum sequer deles será quebrado. Esse é o texto messiânico, mas é um texto para nós também. Olha, deixa eu te falar. Você está nas mãos de Deus. E Deus só vai permitir que você perca alguma coisa na sua vida se Ele quiser lhe dar alguma coisa melhor. Veja que coisa maravilhosa, hein? A calamidade certamente destruirá os perversos, diz o verso 21, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgata os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Veja que palavra, essa palavra aqui do rei Davi. Ele diz, gente, olha, Deus me livrou e eu estou louvando o nome do Senhor aqui, com este salmo que o Senhor me ajudou a compor, o Salmo 34. E eu quero dizer para vocês que Deus livra aqueles que são fiéis, que estão em suas mãos, que Deus os abençoa e nós provamos da bondade do Senhor assim. Queridos, eu queria fazer 3 aplicações nesse texto, essa noite para nós. 3 aplicações. Primeira aplicação é que o louvor do Filho de Deus deve ser diário, mesmo diante das aflições da vida presente. Gente, nós estamos em aflição, não é verdade? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, além de os pecados das pessoas, os nossos próprios. Além de termos que enfrentar a imoralidade neste mundo, a corrupção, a desonestidade, a mentira, as calúnias, além de termos que enfrentar, na verdade, a perseguição moral, ideológica e em alguns lugares física também, por causa da nossa fé e do Evangelho, nós agora estamos enfrentando dificuldades em relação ao Covid-19. Um vírus diabólico, hein? Difícil, que a gente não consegue contê-lo. Mas nem por isso Deus deixa de ser bom e de estar conosco e de nos abençoar e nos livrar. Por isso, seja em qualquer situação ou em qualquer situação que seja, o Filho de Deus deve louvar ao Senhor diariamente. E eu quero convidar você a continuar conosco louvando o Senhor. Louve o Senhor pela sua vida, pelo suprimento das suas necessidades, por Ele estar lhe livrando do Covid, ou ter lhe livrado se você já foi contaminado, pelo tratamento, pelas vacinas. Olha, Deus é bom. Segunda coisa para a aplicação desse texto é que a bondade de Deus para com o seu povo está explícito nos mínimos detalhes da vida. Pense na sua vida. Pense no que Deus já fez. Pense no que Ele pode fazer. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. E Ele mostra a sua bondade para conosco nos mínimos detalhes da nossa vida. Veja, você era perdido, agora você é salvo. Você tem a oportunidade de falar da bondade de Deus para a sua família. Você tem não somente a sua família pessoal, particular, sanguínea, mas Deus lhe deu uma outra família, a sua comunidade de fé. Eu e vocês temos 2 famílias, temos dupla cidadania, somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus. Somos o povo de Deus. Jesus disse que está conosco todos os dias, até que a consumação dos séculos, até o fim. Que coisa maravilhosa, não é? A bondade do Senhor está expressa nos mínimos detalhes.
na alimentação que temos, na saúde que temos, nos remédios que temos, no socorro dos irmãos. Que coisa maravilhosa! Terceira aplicação é que o cuidado e a proteção de Deus para o seu povo é individual e coletivo. Veja que coisa! Deus protege cada um de nós individualmente. Ele nos abençoa, Ele supre nossas necessidades, Ele nos cura, Ele está conosco, Sua presença é palpável. Mas Ele está conosco como povo de Deus também, coletivamente, quando nos reunimos para orar. Agora nós estamos aqui estudando a palavra de Deus juntos, e Deus está conosco. Está abençoando você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, com minha família. Está abençoando todos nós, está cuidando de cada um de nós. Agora, isso não nos dá o direito de desprezarmos o cuidado de Deus, de tentarmos a Deus e não tomarmos medidas preventivas. Estou falando agora do problema que nós estamos enfrentando com o Covid-19. Precisamos tomar cuidado, usar máscara, higienizar sempre as mãos, lavá-las, higienizar com álcool gel. Se sairmos, levarmos a máscara, usarmos no lugar onde nós estamos, higienizarmos nossas mãos lá também. Se sair, voltarmos para casa da mesma forma. Olha, Deus providenciou uma vacina foi rápida demais produzida, ela tem alguns efeitos para pessoas que têm problemas com alergia, possivelmente. Mas não devemos desprezar o trabalho que o Senhor está fazendo a nosso favor através dos cientistas. E devemos orar e tomar essa vacina, se for a vontade do Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe e que essa palavra seja para você e para mim uma palavra de bênção, de louvor ao Senhor, o nosso Deus, de ensino de como devemos estar na presença do nosso Deus em temor, em santidade, do ensino de que nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus, no ensino que devemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. E também no ensino de que Deus cuida de nós. Ele está conosco a cada momento. Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra. Eu queria convidar você para orar nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por causa dessa explicação da tua palavra. Obrigado porque o Senhor foi bom e nos deu essa maravilhosa palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aplicarmos essa palavra em nossas vidas, no nosso cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor pelo que o Senhor tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que temos, pela família que temos, pela bondade do Senhor em nos salvar, em nos dar a oportunidade de perseverarmos diante do Senhor, pelas curas, pelos livramentos, pelo suprimento das nossas necessidades, não somente nossas, mas do mundo inteiro. Louvamos o teu nome, Pai, pelo teu povo e pelo teu cuidado para com o teu povo. O Senhor está cuidando de nós no meio do furacão. Louvamos o teu nome por isso. Abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós oramos ao Senhor, não é? Mas eu queria terminar com duas palavras. Uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus, no Salmo, em João 16, 32 e 33. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Jesus disse isso aos seus discípulos, quando ele estava para ser preso. E olha o que ele diz. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Veja que coisa interessante desse versículo aí. Jesus disse, eu não vou ficar sozinho, porque Deus está comigo. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Quando você pensar que está sozinho, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. Isso é uma palavra para você, para o seu coração. Foi isso mesmo que o Senhor Jesus disse. Ele confirmou isso, falou sobre isso e ensinou sobre isso. Um outro versículo é o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Olha o que ele disse. Considero que nosso sofrimento
de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Queridos, veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele revelará mais tarde. No futuro, na glória, que começa aqui. Se você está sofrendo, disse Jesus, Deus está contigo. Você não está sozinho. Olha, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja e abençoar o seu povo com o arrebatamento. Você não está sozinho. Deus está contigo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidá-lo ainda hoje para nós orarmos. Eu recebi alguns pedidos de oração e eu gostaria de compartilhar com você. Olha, eu recebi o pedido de oração para nós continuarmos orando pela dona Maurícia, pela Estefânia e pela Elaine, que estão com Covid. Estão se recuperando, mas estão com dores no corpo. E não são dores, não é qualquer dor não. A dor que a pessoa sente por conta do vírus não é brincadeira, é forte. Pela Mônica, esposa e seu esposo e seu filho também, que eles moram em Patos de Minas, e seu pai também. Eles estão com Covid, mas o esposo, a filha e o pai estão bem, mas ela não está podendo sair do hospital, tá bom? Porque ainda não está respirando sem os aparelhos. Continuemos orando pelo irmão Raul e pela Elizabeth lá de Barbacena, aquela senhora que faz um tratamento de câncer. Vamos continuar orando pela situação de Uberlândia. Olha, pela questão da saúde pública, nós estamos com muitos problemas, né? A saúde pública está no seu limite, e pela economia, porque parou tudo, não é? Agora mesmo já faz 44 minutos que ninguém pode andar, nem circular, nem sair de casa, a não ser uma urgência como ir ao hospital ou comprar remédio, ou socorrer alguém, ou chegando de viagem, alguma coisa assim que é urgente, não tem como. A situação não está fácil, não. Nós temos notícias de que as UAIs estão lotadas, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da saúde pública não está dando conta. Então precisamos buscar ao Senhor pela nossa cidade e a economia, não é? Que por conta de estar tudo parado, o pessoal está sem poder trabalhar. Alguns grupos estão sem saber o que fazer, principalmente os autônomos. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Vamos orar pela nossa igreja, não é? Pela revitalização, não é? Que estamos passando. Não tem sido um momento fácil para a nossa igreja, não é? Principalmente agora que agravou-se um pouco por conta da pandemia. Quando a gente estava se recuperando aí, veio a pandemia e agora tivemos que parar um pouco as nossas reuniões presenciais. Vamos orar. Orar por revitalização e crescimento. Temos batismos para realizar, mas não estamos podendo. Temos novos membros para receber, mas não estamos podendo ainda. Nós estamos orando para Deus fazer uma grande obra. Tá bom? Vamos orar. Eu não sei se você aí no chat tem pedido, a irmã Maria das Dores pediu pelo seu neto, não é? Pelo seu neto, a irmã das Dores pede pelo seu neto que está com depressão. E pela família de um dos alunos de Atos, a Gilca pede, não é, que morreu com Covid-19. Gente, vamos orar por essa família. A irmã Eleusa, não é, que também está se recuperando, não é? A gente não pode esquecer dela. A gente já está orando por ela já faz uma semana e vamos continuar orando, não é? Vamos continuar orando. O Jerry pede aqui pela Eleusa também, não é? Vamos buscar o Senhor, tá bom? Se você tem mais algum pedido, faça que nós vamos buscar o Senhor,
Nós vamos orar agora, não é? Vamos estar na presença do Senhor. Você pode orar aí na sua casa, eu vou orar aqui na minha. Vamos buscar o Senhor, vamos levantar um clamor ao Senhor, né? Vamos orar. Você que está conosco, que não é membro da nossa igreja, nem é congregado, não é? Mas que está na sua cidade, ou que mora aqui em Uberlândia também, tá bom? Ore pelos seus familiares. Vamos fazer esse momento aqui de oração, não é? Vamos pedir ao Senhor, vamos fazer um clamor diante do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar esses pedidos em Tuas mãos. Queremos colocar a Dona Maurícia, a Estefânia e a Elaine em Tuas mãos, pedir pela recuperação delas e também da Eleusa. Ó Deus, não tem sido fácil para elas, mas cremos que o Senhor é poderoso para livrá-las. Vamos orar e queremos continuar buscando o Senhor em oração por elas. Meu Deus, tenha misericórdia também do irmão Raul, da Elizabeth lá de Barbacena, que faz um tratamento. Pedimos também, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça para os familiares dessas pessoas, meu Pai. Tu sabes o que eles estão passando. Queremos colocar a família lá no pedido de oração do Atos. A situação deles não é fácil, perder um ente querido não é fácil. Nós pedimos, ó Pai, a Sua misericórdia, pedimos a Sua graça para esses pedidos. A gente fica preocupado. A sogra do aluno do Atos, a sogra do aluno foi que faleceu. Tenha misericórdia da família, Pai. Senhor, colocamos em Tuas mãos a situação da cidade de Uberlândia. A situação da saúde pública e privada também está difícil. Só o Senhor mesmo pode agir pelas pessoas que precisam de socorro e não estão tendo. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles que trabalham no combate ao corona de frente, como a irmã Sueli, como a Keila. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de segurança. Tenha misericórdia do comércio. Tenha misericórdia dos empresários, dos microempresários, dos autônomos. Meu Deus, estamos levantando esse clamor diante do Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso povo, do nosso estado, do nosso país. Meu Deus, que situação chegamos. Mas cremos que o Senhor vai livrar. Cremos que o Senhor pode fazer. O que pedimos ao Senhor é a misericórdia do Senhor. Nosso Pai Celestial, salva as pessoas que ainda não são salvas. Visita essas pessoas nos leitos. Ministra a Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós não estamos vendo saída, meu Pai. Mas cremos que o Senhor é nosso pastor. Que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum. Tenha misericórdia, o Senhor sabe da nossa constituição, sabe que somos pó. E precisamos radicalmente da Tua misericórdia. Colocamos também, nesse momento, nossa igreja diante do Senhor. Que já há algum tempo estamos passando pelo processo de revitalização, de disciplina do Senhor, de enfrentamento do Senhor com Sua palavra. Tenha misericórdia da nossa igreja, que estamos vivendo momentos difíceis, mas momentos em que podemos ver a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. Meu Pai, colocamos Teu povo em Tuas mãos e pedimos por salvação, por libertação deste bairro onde nós moramos.
tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia e salve as pessoas. E nos ajude como teu povo a alcançar essas pessoas e a crescermos diante do Senhor. É o que nós pedimos essa noite. É o que nós clamamos essa noite ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus faça com que a gente não se esqueça de clamar ao Senhor, de buscar o Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? A gente fica assim preocupado. Eu fico angustiado porque a gente está numa situação aquela situação de que a gente quer fazer alguma coisa e a gente não está podendo fazer. É aquela situação em que a gente se sente incompetente, que a gente se sente preso. O que a gente vai fazer? Temos que orar. Vamos orar uns pelos outros, continuar buscando o Senhor e crendo, mesmo na nossa angústia, que o Senhor está conosco. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um. Eu vou cantar com os irmãos. Vamos terminar cantando essa reunião, cantando aquele segundo hino que nós cantamos, tá bom? Ele é um hino bem rapidinho, mas ele é um hino que enche o nosso coração. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Não deixe de orar. Tenha um ótimo resto de semana. Domingo pela manhã, nos encontraremos às 9 da manhã para estudar a Palavra de Deus. E à noite, no grande culto de adoração e louvor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. A terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele é força que abre os mares, que estremece os montes e detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio